Usa teu vaso, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Filma muito de perfil, não. Favorece, né, meu irmão? Ali é de baixo, ó. Ai, ai. Glória a Deus, né? Em tudo dai graças, né? Amém. Irmãos, paz do Senhor. O irmão aqui já quer me quebrar já no começo, né? Gostaria que você ficasse em pé, para que juntos possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O texto é Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Estou lendo aqui na Bíblia, na Ara. Tem jeito de baixar essa luz aqui de cima um pouquinho? Essa aqui é só. Só um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Se não tiver, não tem problema. Façamos a leitura. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler de novo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Pode se assentar. Irmãos, o que o Senhor trouxe ao meu coração, ao preparar a mensagem para trazer nessa noite, foi algo que tem acontecido em todas as épocas, e agora na pandemia também se revela também de uma maneira sutil, e às vezes não sutil assim, não tão sutil assim, às vezes é escancarado o projeto que o inimigo quer fazer com a nossa igreja, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa situação de pandemia, meus irmãos, nem o pastor Edson, que tem tanta experiência no pastorado, ele nunca vivenciou uma situação como essa de pandemia. Todos os outros pastores no mundo também nunca vivenciaram tudo isso que nós estamos passando. Então, no começo da pandemia, foi algo desafiador para a igreja. Como é que a igreja vai ficar fechada se com as portas da igreja abertas, às vezes nós desanimamos. Hoje eu não vou na igreja, não. Temos toda a saúde, temos carro para vir, temos condições, temos tudo. E nós decidimos por não vir à casa do Senhor, por qualquer motivo que seja. Então, esse é o prato predileto que o inimigo faz para que a igreja de Cristo, ela seja como seria essa palavra agora? Estou na minha cabeça que eu vou errar se eu falar. Tirar o crédito da igreja. O que o inimigo tem feito? O que eu tenho visto nas mídias sociais? Cadê seu pastor? Seu pastor foi te visitar? E a sua igreja está ajudando os necessitados? Uma outra. Quem viu alguma coisa aí nesse sentido aí?
dízimo. Ah, você vai dar dízimo para a igreja? Ah, agora eu quero ver como é que as igrejas vão se sair dessa. Porque se as pessoas não vão à igreja, logo a contribuição também não entra. Então agora Satanás fica muito feliz. Por quê? Agora vai ser um ataque que a igreja vai fechar. Ou nós vamos amarrar e neutralizar as forças da igreja. Então, nós começamos a ver uma enxurradas de coisas sugestionando a vocês e a todos, principalmente por pessoas que, por uma situação ou outras, elas estão desapontadas com a igreja, ou talvez com a liderança. Alguma situação aconteceu e Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos disputas, nós teríamos situações que nós também precisaríamos pedir perdão, perdoar e pedir perdão. Então, nós vamos ver bem mais à frente aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso. A igreja não é perfeita, irmãos. E eu sei por que a igreja não é perfeita. É porque eu e você estamos dentro dela. Nós não somos perfeitos. Os pastores não são perfeitos. Se você estiver esperando perfeição dos pastores aqui, você está no lugar errado. Mas agora, se você estiver esperando seriedade, um trabalho sério, algo compromissado com a palavra, se nós errarmos, nós vamos retratar, nós vamos procurar consertar essa situação. Sim, e nós incentivamos isso no meio dos irmãos. Agora, o que eu não posso ver é os ataques que são lançados lá pelo inferno, porque é o inferno que divulga essas fake news aí, né? O inferno divulga, e nós às vezes compramos, e na nossa cabeça às vezes é verdade. Eu não tinha pensado nisso, ninguém me visitou. É mesmo, hein? O que será que o pastor está fazendo com o dízimo da igreja? Eu vi que ele trocou de carro, né, algum tempo atrás. Que será? E aí o inimigo começa a plantar essas coisas no seu coração, sabe por quê? Qual é o objetivo? Te tirar daqui, da comunhão, da mesa e da comunhão dos santos. Então essa palavra que o Senhor deu ao meu coração é um alerta para nós cristãos, não desanimarmos, mas continuarmos firmes, porque os ataques da igreja, eles foram constantes no passado, eles estão sendo no presente e eles vão continuar sendo no futuro. O diabo não brinca e ele não para de ser diabo, ele quer, e qual é a maior obstinação dele? É acabar com a igreja, é acabar com os crentes. E eu e você não vamos deixar isso acontecer, irmãos, porque no passado se levantaram homens e mulheres de pulso para combater as heresias que se instalavam no meio da igreja. Amém? Posso contar aqui com irmãos aqui para combater essas heresias? Gente, eu não estou falando para você brigar na internet. Cadê o pessoal da internet? Está aqui, está lá? Eu não estou falando para você brigar, ficar brigando, entrar em disputas na internet, não. Ah, eu tenho que defender a Cristo. Não, Cristo não precisa ser defendido, não. Agora, o que eu estou vendo, não só não cristãos, mas como cristãos divulgando essas coisas. Irmão, se tem igrejas que fazem errado, é problema delas. Mas ainda assim ela continua sendo uma igreja. Se o pastor que está dirigindo, se a liderança eclesiástica, ela está errando em algum ponto, elas vão se ver com Deus. Mas o povo que está reunido, a igreja que está aqui presente, ela faz parte do céu, do reino de Deus, foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro, ainda que nós somos imperfeitos, irmãos. Agora, qual é o significado da igreja? E nós sabemos que no grego o significado da palavra igreja é eclésia ou eclesia. E aí nós temos ali uma raiz da palavra eká, que é chamado para fora. Em dois sentidos, chamados para fora do mundo, nós somos chamados para não estar
convivendo com as coisas do mundo, e nós somos chamados para ir para o mundo, levar as boas novas da salvação. Esse é o papel da igreja. Então, isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Irmãos, nós tivemos ao longo da história da igreja, em torno dos, eu vou falar dos mais principais aqui, nós tivemos 7 concílios, que depois dos discípulos, o primeiro concílio que nós tivemos ainda com os discípulos, está lá registrado em Atos 15, onde os irmãos estão lá na igreja de Jerusalém, Tiago toma a frente daquele povo e preside ali a reunião para ver o que ia acontecer com os cristãos gentios que estavam se convertendo, né? E como que eles iriam agora, eles iam praticar circuncisão, não iam praticar, e nesse concílio lá de Atos 15 foi determinado. Agora, após os discípulos, nós temos 7 principais concílios da igreja. O que é concílio da igreja? É quando, no tempo do passado, aqueles irmãos, enquanto a igreja nascia, ali nos primeiros, segundo, terceiro séculos ali, né, e os primeiros a seguir, eles viam alguma heresia se instalando dentro da igreja. E aí, aqueles irmãos, eles se reuniam para decidir o que ia ser feito com aquela situação que estava acontecendo. Uma situação que estava deturpando e trazendo dissensões, divisões no meio do povo. Então, isso era um concílio. Como é que nós vamos chegar a um consenso? E nós temos 7 principais concílios da igreja. E o primeiro deles é o concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Nesse concílio, nós temos ali o imperador romano Constantino. Ele chamou o povo para esse concílio, porque ele tinha autorizado o cristianismo dentro do império. E ali ele proporciona, através do Édito de Milão, a livre profissão de fé dos cristãos. E aí, discussões daqui, discussões dali. Em 20 de maio até 28 de julho de 325. Então, de maio a julho, mais ou menos nesse tempo que nós estamos agora aqui, né, do dia 20 de maio a 28 de julho de 325, no Palácio Imperial de Nicéia, estiveram cerca de 300 participantes para entrar no consenso, coisas que estavam, situações que estavam entrando no meio do povo de Deus. Então, uma delas era, Jesus era homousios com H ou com O. Homousios quer dizer da mesma substância. Então, existia um grupo que achava que Jesus Cristo não era Deus. Então, esse concílio vai tratar disso. E dentro desse concílio é tratado 4 palavras acerca da igreja. E aí nós vamos entender, já que estamos falando da igreja, e eu até agora não falei aqui do tema, amando a igreja de Deus. Quem ama a igreja de Deus? Você ama mesmo? A ponto de não entrar nessas situações, discussões, a ponto de não propagar essas fake news. Sabe, gente, nós não podemos fazer gol contra no nosso reino. Quando nós jogamos num time, nós não jogamos contra esse time. Então, nós somos cristãos, sabemos que temos erros. Erros é diferente de heresia, tá? Fique bem claro, erro é um erro, pode ser uma distorção que você vai ali e corrige. Heresia é algo que vai contra a própria natureza de Deus. Quem Ele é, como Ele se manifesta. Amém? Então, isso é importante ficar claro. Então, nós amamos a igreja de Cristo, nós amamos a comunhão dos santos e por isso estamos aqui. E aí, nesse concílio de Nicéia, 4 palavras a respeito da igreja. Ficou definido que, em primeiro lugar, a igreja ela era una, ou seja, uma. E quando eu olho para essa palavra,
eu olho para a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, onde Jesus, ele intercede pelos seus discípulos e intercede por nós, aqueles que haveriam de crer. E então, Jesus na oração, você pode abrir se quiser, pode passar ali, João capítulo 17, a partir do versículo 6, nós vamos ver que Jesus, ele ora pela unidade desse povo que estava se formando ali, a igreja que estava nascendo, que seria perseguida, que passaria por várias situações difíceis. Jesus intercede, e em João 17,6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Já no versículo 7, eu vou correr um pouco aqui, eles reconhecem que todas as coisas me têm dado e provém de ti. Lá no versículo 8, no finalzinho, ele diz assim, creram que tu me enviastes. Agora lá no versículo 11, Jesus diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Irmãos, essa é a certeza que nós temos, que Jesus orou por nós, e Jesus, sendo um com o Pai, é certeza que a oração dele seria ouvida, e foi ouvida. Então Jesus ali, ele estava manifestando o seu amor, ele estava dizendo, eu agora não estou no mundo, mas eles vão continuar no mundo, então Pai, guarda-os em teu nome, porque eles vão passar por perseguições, eles vão passar por blasfêmias, eles vão ser ridicularizados no trabalho, vão falar que eles são agora coroinha do pastor, agora eles não saem mais da igreja, agora você é santinho, você é isso, você é aquilo, você dá dinheiro para isso, para aquilo, você, e nós somos bombardeados, e Jesus sabia disso, então ele ora, Pai, guarda-os. Quantos se sentem guardados aí? Por essa oração do nosso maior sacerdote. E lá no versículo 14, ele diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra. O mundo os odiou. Se você não está sendo odiado pelo mundo, é porque você às vezes está andando junto com o mundo. Porque não tem como ser de Cristo efetivamente e o mundo te amar e te aplaudir. Pelo menos, não estou falando que você vai ser odiado em tudo que você faz, mas uma situação ou outra você vai desagradar muita gente da sua família. No seu trabalho, que isso, você não vai lá beber com a gente? Aí o versículo 15 ele diz, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Essa é a oração de Jesus, para que nós fôssemos guardados. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí a missão da igreja no versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, a igreja, a eclésia, nós somos chamados para sair do mundo e para voltar para o mundo, agora pregando as boas novas de Cristo. Aí o versículo 21, ele dá uma amarrada em todo o contexto. E Jesus fala assim, a fim de que todos sejam um. E essa foi uma das palavras designada para a igreja. A igreja, ela tem que ser uma unidade. A igreja não pode estar dividida. Nós vemos Paulo falando isso aos Coríntios. Uns são de Paulo, outros são de Cefas, outros dizem que são de Cristo. Né? A igreja, pode o corpo de Cristo estar dividido? De maneira nenhuma. Nós aqui, irmãos, nós temos que estar ligados na unidade, no amor. Eu falei aqui para os jovens na semana passada e ontem eu citei também que a igreja primitiva, ela entendeu tanto o que era a unidade, que ninguém tinha falta de nada no meio deles, e se fosse preciso, eles
davam a sua própria vida em favor do irmão. Eu não estou falando de dinheiro não, irmão. De repente ele sabia que o Igor ia morrer. Falou, não, eu me coloco no lugar do Igor, deixa o Igor tranquilo, eu me coloco. Tamanho era o amor deles. Dá para imaginar isso no século 21, no sistema capitalista que nós vivemos? Dá para imaginar isso, Dodô? Não dá. Mas nós não podemos deixar que o sistema do mundo entre aqui dentro. Mas nós temos que fazer o que? Conforme o apóstolo Paulo diz, transformar a nossa mente. Como? Através da palavra de Deus. Nós só vamos ser transformados pela palavra. Se o pastor falar para você mudar, você não vai mudar. Se o irmão falar, se o líder falar, você não vai mudar. Mas na hora que o Espírito Santo trazer você para a palavra, e a palavra entrar dentro de você, começa a acontecer algo. Começa a acontecer a unidade no meio da igreja. E essa foi a palavra, unidade. A igreja tinha que ser uma. Gente, unidade não é todo mundo pensar a mesma coisa. Nós temos liberdade para pensarmos diferente em questões que não são centrais para a Bíblia. Mas há questões que nós não podemos divergir. Que Jesus nasceu de uma virgem. Os elementos sacramentais, ceia, batismo, nós não podemos divergir sobre isso. Agora, como é que vai ser o arrebatamento? Isso, aquilo, isso aí tem tantas teorias. Isso nós podemos divergir, mas nós não podemos divergir nas questões principais da fé. Aí nós temos que ser um. E nós temos que guardar a todo custo, assim como os irmãos fizeram no passado, guardar. Se alguém fizer uma piadinha no meu meio, e zombar de Deus na minha frente, eu não deixo. Tem cristão que às vezes até dá risada. Cristão. Irmãos, a igreja sempre foi atacada. Os credos e confissões sempre protegeram a igreja. O que são os credos? Credo apostólico, ou credo da história da igreja, né? Há algumas igrejas históricas ainda que mantêm a questão da confissão do credo. O que seria? Vou trazer para a nossa realidade. Seria o nosso curso de integração, os cursos da escola de treinamento. Isso é um credo, uma confissão. Eu creio que Deus, Ele é o Deus Criador, né? Jesus, Ele é o Filho, né? E nós temos o Espírito Santo. Então, no curso de integração é o nosso credo, onde lá está escrito tudo aquilo que essa igreja que você faz parte crê. Como é que nós tratamos transações financeiras entre irmãos? Está lá, curso de integração. Como é que é o nosso batismo? Como é que nós cremos? É daquele jeito. Não adianta você querer aqui, né? Isso eu aprendi do pastor Samuel. Ele diz assim: quando a pessoa vem de fora para a igreja, eu não quero saber o que ela crê. Se ela está vindo para cá, ela tem que saber o que esta igreja crê. E aí, você faz o curso de integração, firmando os passos, né, se chegar na liderança, aí você olha, pronto, essa igreja eu me identifico com ela. Lógico, tem tudo, não posso concordar com tudo bem, mas a maior parte aí, eu concordo e eu vou ficar aqui, e eu vou ser um cristão e vou servir junto com meus irmãos. Agora, o que não pode é ficar aqui reclamando. Por exemplo, se na sua casa o horário de chegar é 10 horas, tem uma outra casa que o horário de chegar é meia-noite. Quem está errado? Quem era para chegar 10 horas e chega meia-noite. O combinado não é caro. Então, se você está na casa que tem que chegar 10 horas, você chega 10 horas. Se você está na casa que pode ter uma tolerância um pouquinho maior, você pode chegar até meia-noite, você chega meia-noite. Quantos estão entendendo, irmãos? Isso é igreja.
Eu estou expondo para vocês aqui o que a igreja crê, o que é ser igreja, o que é ser um membro de uma igreja cristã. Então, a igreja, ela é uma. E em segundo lugar, a igreja é santa. Por que que a igreja é santa? Porque os santos estão reunidos nela. A partir do momento que os santos estão reunidos nela, a igreja se torna santa. O Espírito Santo está agindo no meio da igreja através dos santos, que somos nós. A igreja é santa. Quando nós vamos embora, só ficou um prédio aqui. E a igreja que estava reunida em mim, em você, vai embora, chamados para fora, para testemunhar desse evangelho. Então, o que a gente vem fazer na igreja? A gente vem nos recarregar a nossa bateria para mais uma semana de muitas lutas, perseguições, situações difíceis, traições, dores, perdas. É essa fé que vai nos sustentar. Agora tem aqueles irmãos que dizem assim: ah não, eu vou servir Deus na minha casa. E os irmãos que estão na internet, amém, irmãos. Se você não pode vir, você está numa outra cidade, amém. Se o pessoal que está aqui na nossa cidade está no grupo de risco, não pode vir por causa do grupo de risco, amém. Agora, o problema é quando a pessoa decide: eu posso ir e não vou. Você está deixando de ser igreja. Aos poucos você está deixando de ser igreja. Eu posso servir Deus da minha casa, não pode. Não pode, sabe por quê? Porque lá às vezes as pessoas não te falam a verdade. Às vezes fala de forma errada, né? Vira aquela confusão. Aqui o irmão vai pisar no seu pé. Aqui, de repente, você vai dar uma resposta atravessada. Aquele irmão vai ficar bravo com você. E daqui a pouco, né, meu Deus, a gente até brinca, né? Vai ter ceia. Preciso me reconciliar. Então, como igreja, como corpo de Cristo, nós temos esses privilégios e deveres. Então a igreja é santa, porque nós estamos aqui. Levítico 11:45, desde lá antes, lá no passado, na formação do povo de Israel, quando eles saem do Egito, Deus dá as leis para eles, e o Senhor deixa bem claro: eu sou o Senhor. Levítico 11:45, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, portanto sereis santos, porque eu sou santo. Esse sempre foi o desejo de Deus. E aí, vários ataques que nós encontramos aí fora. Ah, lá dentro da igreja tem um monte de hipócritas lá dentro. Nesse caso, a nossa resposta é: sempre tem lugar para mais um. E se a igreja é imperfeita porque nós estamos aqui, e nós só somos santos porque Ele é santo e Ele nos chamou, Ele nos justificou, e nós só somos considerados justos porque Deus olha para Cristo, aceita o sacrifício dele, e aí Ele nos reconhece como santos. Não como perfeitos, irmãos. Nós vamos continuar errando. Mas a nossa intenção e a nossa vontade é de crescer e aprender sempre. Eu quero fazer agora uma ilustração. De repente você que acha que a igreja... Tem gente que acha que toda a igreja é errada. E aí nós falamos assim, né? Quando você achar uma certa, não entra lá, não é? Pra você não estragar ela, porque ela é muito perfeita, não merece você lá. Né? Então, não acha nenhuma igreja boa aí. Se você achar uma boa, você não entra, que você vai estragar ela. Tá bom? Fica aqui mesmo, porque nós somos todos imperfeitos, né? Querendo melhorar, né? Buscando melhorar em Cristo e buscando essa santidade. Agora, uma coisa que nós temos que ter em mente. Nós falamos, e a igreja retrata, a Bíblia retrata que a igreja, ela é o quê? De Cristo. Quê? Noiva. Irmãos,
Se nós olharmos para a noiva hoje, imagine uma noiva no seu casamento, com o vestido todo amassado, todo sujo de lama, todo desengonçado. Imaginou na sua cabeça? Imagina, faz lá, vai, mundo de Bob aí. Né? Imagina uma noiva entrando no seu casamento, toda, né, com o seu vestido todo despedaçado. É assim que nós nos encontramos hoje. A igreja de Cristo, com muitos defeitos, é verdade. Com o vestido tudo amassado, amarrotado. De repente você olha e fala, essa noiva, eu acho que guardou esse vestido uns 6 meses lá no guarda-roupa. Esse vestido, ele está todo desengonçado. Como é que uma noiva pode andar assim? Mas agora eu quero te falar uma coisa. Cristo está preparando a sua noiva. Queira você ou não, Cristo está preparando a sua noiva. Onde Ele um dia, ao longo da história, Ele vai lavar esse vestido, Ele vai desamarrotar, Ele vai enfeitar essa noiva para apresentar diante de Deus uma noiva santa, pura. Oh! Quem está me entendendo nessa noite, irmãos? Nós somos a noiva, o nosso vestido está todo amarrotado, nós estamos com muitas situações por resolver, às vezes não temos unidade, às vezes não amamos como devemos amar, às vezes fazemos coisas que entristecem o Espírito Santo, mas há um dia, por isso que Cristo tem muita paciência conosco. Se nós estamos aqui é porque nós não estamos prontos. Mas ao longo da história, já está marcado esse dia em que Cristo vai limpar e adornar a sua noiva para encontrar com Deus. Oh, glória! E esse é uma das razões dos constantes ataques de Satanás contra a igreja. Por isso que o inimigo lança setas, fala, não vai na igreja hoje não. Assiste aí qualquer coisa aí. Não vai não. E às vezes nós trocamos a bênção de estarmos aqui, na união mística. O que é isso? É a união da noiva com Cristo. Quando nós participamos da ceia, quando nós misturamos os elementos, isso significa intimidade com Deus. Cada vez que nós participamos, nós vamos desamassando um pouquinho o nosso vestido. Eu sei que para homem é um pouquinho complicado, né? Vestido, noiva, mas nós estamos falando da igreja, tá? Eu sei que você é machão aí, São Paulino, né? Mas, né? Nós estamos falando de noiva, a igreja. A igreja representa a noiva. Então, se a igreja é uma, em segundo lugar, a igreja é? Em primeiro lugar, a igreja é? Em segundo lugar, a igreja é? Em terceiro lugar, a igreja é universal. Não do reino de Deus, desse reino de Deus daqui. Nós precisamos entender sobre, quando nós estamos falando de igreja, e eu não quero ofender ninguém aqui, mas é uma verdade, sobre igreja visível e igreja invisível. Nós estamos reunidos aqui, em parte com a igreja visível, nós vemos, mas, em parte não, na sua totalidade, com os irmãos que professam essa fé, nós conhecemos o irmão de fora, nós sabemos que ele faz parte da igreja visível, porque nós vemos os irmãos vindo na igreja. Mas a igreja invisível, que é feita de todos os santos, de todas as épocas. Onde o senhor quer chegar, pastor? Eu estou falando quem de fato é cristão nominal, só no nome, e quem Cristo realmente olha dos céus e reconhece como noiva. E aí a pergunta que fica em nós, com as nossas atitudes,
mesmo sendo imperfeitos. Eu estou fazendo parte da igreja invisível ou somente da igreja visível, da igreja que se pode ver. O que é a igreja que se pode ver? Minha mãe manda eu ir na igreja. Meu pai me força a ir na igreja. Será que a pessoa está aqui de fato? Minha mulher pede para que eu venha à igreja. Mas você pode estar aqui na igreja visível, mas na igreja invisível dos céus, você pode não estar. E esse é um perigo que nós corremos. Hebreus 12, versículo 18. Hebreus 12, 18. Nós vamos entender um pouquinho mais o que o autor aos Hebreus diz aqui em Hebreus 12 sobre a igreja invisível. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que se não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e o Deus juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o medidor da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Irmãos, nós estamos aqui, embora a igreja visível, mas nós estamos também numa reunião separada, somente onde aqueles que são filhos, aqueles que reconhecem os seus pecados, aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, podem participar. Aqueles que creem e são batizados e participam da mesa do Senhor. Então, nós estamos aqui numa reunião geral, mas nós temos uma outra reunião geral que talvez você possa não estar participando. É muito difícil de entender. É ou não? Nós estamos aqui adorando. Santo, santo, santo. E Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Moisés. Nós estamos ali, Moisés está junto conosco. Abraão está cultuando junto conosco. A nuvem de testemunhas, os santos que verdadeiramente proclamam esse nome. E ali essa adoração se mistura com os seres celestiais. E aí a igreja invisível realmente adora. Que eu e você possamos sermos encontrados na igreja invisível, arrolados o nosso nome no céu. Aleluia! E por fim, primeiro lugar, vamos recordar, a igreja é una. Segundo lugar, a igreja é santa. Terceiro lugar, a igreja é universal. E em quarto lugar, a igreja é apostólica. O que é ser uma igreja apostólica? Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 15. Mateus 16, a partir do versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, o que esse texto está nos dizendo? Que nós somos apostólicos porque o fundamento, quem lançou os fundamentos foram os apóstolos. E aqui nesse diálogo aqui onde Pedro, revelado pelo Espírito Santo, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E bem-aventurado o Simão Barjonas, não foi carne nem sangue, foi o próprio Espírito, o Pai que estás nos céus. Mas aí, Jesus tem um trocadilho de palavras aqui, ele fala, tu és Pedro, ou seja, um fragmento de pedra, Petrus, você é um fragmento, e sob essa rocha, Cristo, a minha igreja está firmada. Então nós somos apostólicos, porque os primeiros apóstolos, não tem nada a ver com os que se intitulam apóstolos hoje em dia, mas os primeiros apóstolos lançaram o fundamento do Evangelho, e porque eles lançaram uma base firme e sólida, o Evangelho chegou até nós, aleluia! O Evangelho chegou até mim e você, porque a base é firme. É por isso que perseguições, lutas, é por isso que calúnias contra a igreja não vão destruir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluias. A Nova Jerusalém descrita em Atos e em Apocalipse, nós vemos os fundamentos da cidade santa sobre os 12 apóstolos do Cordeiro. A nossa base, irmão Vanderlei, é firme. A nossa base é firme, pastor Edson. A nossa base é firme, irmão João. Irmãos em Cristo, a nossa base é firme. E é por isso que pode vir ventos, podem vir tempestades, mas a base é firme e nós não vamos desanimar. Se coloque em pé, por gentileza. O louvor pode ficar aqui. Eu quero cantar com vocês, para encerrar essa mensagem, passarmos para a ceia. Mas nós só vamos passar adiante se vocês cantarem bonito, mesmo com máscara. Vai sair meio grave, porque a máscara dá um som grave, mas não tem problema. Mas aqui é o barulho da igreja, visível e invisível, reunidas junto. Tá bom? Então, a letra vai estar lá, e você vai cantar como você nunca cantou na vida. Porque nós estamos firmando as estacas e declarando ao mundo que a nossa base, ela é forte, a nossa fé é firme, e nós não vamos recuar, porque a palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus, no capítulo 10, que nós não somos daqueles que retrocedem. Eita glória, nós somos daqueles que avançam, e como o apóstolo Paulo diz, nós avançamos para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é desamassar esse vestido da noiva e nos apresentarmos a Ele como noiva santa e pura. Amém. Amém? Vai apagar a luz aqui? Como é que é? Foca lá no telão, prepara aí o som, daquele jeito que nós combinamos, e nós vamos cantar como um coral. Vamos lá? Estão prontos? Quem está cansado aí? Quem está cansado? Jamais. Esse louvor retrata bem a igreja. Acho que pode deixar apagado aqui isso. Aleluias. Olha lá. Glória. Nós vamos proclamar firme. A igreja está firme. Brilha mais a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. Sua face é um de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa. Aqui perseguida,
Você faz parte dessa igreja. Tentaram acabar com a Base da igreja. Sem ela a terra não povoaria os céus. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o glória a Deus! Tentaram nos calar, matando alguns em vão. Mas nada adiantou, vamos lá. Mas nada adiantou, surgiram mais. Glória a Deus que surgiram mais. E vão surgir mais. Como Paulo e Silas na prisão, Vendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. do Senhor. É o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é o cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Cadê a igreja? Está lá, Oh! em toda parte a igreja veio. Quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha. As mãos lá em cima. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem. Arrebentando Com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Oh, glórias! Ei, xaralabás! Oh! o plano do Senhor. É o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é o cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. E vai chorar muito mais. A igreja Deixa ver, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem. A igreja, a mão lá em cima. aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A Sua glória é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem. Arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, Oh, a igreja está se preparando olha a noiva aí, ó. para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando. Oh, glória. Junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. Ei, A igreja vem, ele brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. a sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem. Arrebentando com as portas do inferno, Com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa. Oh! Aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. a sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem. Arrebentando com as portas do inferno, Com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Cadê as palmas dessa igreja? Ei! Aleluias! 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 Irmãos, não perca a esperança. Não perca a esperança, nós somos essa igreja. As bases são muito firmes, não pode abalar. Continue firme servindo a Cristo. No sábado eu disse que eu fiquei feliz por ver os jovens retornando ao culto de jovens. E eu quero fazer um apelo para os jovens que estão assistindo lá. Os jovens não são do grupo de risco, né? Então eu quero ver os jovens aqui no próximo sábado. E cada sábado o pessoal está vindo, né? Então eu fiquei muito feliz porque
Os jovens estão voltando. Olha aqui o culto também, olha, o pessoal está voltando. Antes dava 60, 70 pessoas, hoje estamos bem mais de 70 pessoas aqui, quase 100. Não sei se contaram já. Amém, irmãos? Fica firme em Cristo, que Deus te abençoe. Amém, amados? Os irmãos que vão participar da ceia, eu gostaria que ficasse de pé. E aqueles que não forem participar, pode se assentar. E nós vamos orar a Deus neste momento, tá? Ó Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, abençoamos, Pai, o pão e o suco de uva, porque é muito importante para nós participarmos da ceia do Senhor. Aqueles que estão em casa, também que vão participar, que o Senhor esteja abençoando, porque sabemos que Tu és o Deus que está em todos os lugares. Pai, então, abençoa também o pão e o suco de uva dos irmãos, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, por todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Mas a palavra do Senhor também diz lá no verso 28, examina-se o homem a si mesmo, antes de comer o pão e beber o cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pai querido, Pai celestial, perdoa, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados. Toma, Deus, nossa vida nas Tuas mãos. Pai, como sempre digo, nós precisamos muito do Senhor, eu preciso muito do Senhor, Pai. A igreja precisa do Senhor, o Brasil precisa do Senhor. Estamos aqui nesta ceia, Pai. Então, olha para dentro de nós e perdoa as nossas falhas como seres humanos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Mostra Tua graça, do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus.
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A palavra de Deus diz: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Senhor Jesus, nós te damos graça, Deus, por estarmos aqui, Senhor, esta noite, Pai, participando, Senhor Jesus, da tua mesa, Pai, da tua santa ceia. Obrigado, meu Deus, por nos fortalecer a cada dia, Senhor Jesus, na tua presença. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui, Senhor Jesus, ó Pai, ceando, ó Deus, junto conosco, ó Deus, na tua mesa, Pai. Obrigado, Jesus querido, por cada dia que o Senhor tem nos dado de vida. Obrigado, Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus querido, por ter, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ido à cruz, ó Deus, pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos o suco de uva. Jesus, Deus maravilhoso, obrigado, Espírito Santo de Deus, por estarmos aqui, Senhor, participando, Pai, da Tua mesa, do Teu corpo, do Teu sangue, Jesus. Deus, nós possamos, ó Pai, estar se renovando, Senhor, cada dia mais essa aliança contigo, Pai, para que possamos, ó Pai, permanecer firmes, ó Pai, nesta jornada, Pai. Ó Deus, fazendo segundo a Tua vontade, o Teu reino possa prosperar cada vez mais, em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Pai, nos dedicar verdadeiramente a Ti, a Tua obra, ao Teu ministério, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, o Teu povo, Pai, os Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome, que nós oramos, glorificamos e exaltamos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Os pecados e nos traz restauração. Nada além. Cante com força. Todos em pé. Todos em pé. De Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Deus. Você vai declarar que você é livre, então levante as suas mãos aos céus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cadê a igreja santa do Senhor? Eu sou. Declare que você é livre. Sou livre.
sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ei! Cadê o glória a Deus na igreja? Ei! Amém? Nós vamos orar, nós vamos finalizar, mas os irmãos que estão aqui, eu gostaria que procurasse o seu líder e pegasse seus estudos, tá? Que aí já facilita um pouquinho para nós. Santíssimo e eterno Deus, Pai querido, Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de participar da ceia, pela comunhão, pela união. Obrigado, Deus, porque estamos na Tua casa, estamos muito alegres, Pai, porque nós estamos num país onde podemos glorificar, exaltar, bendizer o nome santo do Senhor, com toda essa exceção, mas ainda podemos glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado pela palavra do qual o Teu servo trouxe, porque nós aprendemos um pouco mais sobre a igreja. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Nos dá, Senhor, uma semana de paz, uma semana de tranquilidade. Esteja, Senhor, abençoando cada um de nós. Abençoa, Deus, os irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, Pai, e em todos os lugares. O Senhor leva a Tua bênção sobre esses lares também, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém? Muito obrigado. Saia devagarzinho e vão na bênção do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lá no fundo nós temos máscara da El Shaddai à disposição, não precisa encomendar não. Você que está precisando de uma máscara aí, linda, igual da El Shaddai, sai profetizando aí em nome de Jesus. Que nos lava os pecados.